Olá, graças e paz. Estamos aí para mais uma aula de homilética. Nós vamos aí para a nossa segunda unidade. Nós estudamos na aula anterior sobre a introdução à homilética, como que funciona, né? Como que se apresenta a homilética. Agora nós temos a continuação com o tema a comunicação. Nós vamos observar de que a comunicação é muito importante no que tange a apresentação do pregador. Então, neste caso, nós temos aqui algumas características que fundamentam esta aproximação. Como expor, ensinar ou pregar de modo que as pessoas ouçam. Vou repetir. Como expor, ensinar ou pregar de modo que as pessoas ouçam. A comunicação é o canal usado pelo pregador ou transmissor da palavra de Deus. A ciência de pregar e ensinar está diretamente ligada a saber se comunicar, e uma boa comunicação ela só existe quando o que falamos é compreendido de modo claro. Então, observamos que a pregação em si, quando ela não torna-se comunicativa, alguma coisa está acontecendo. Em algum detalhe o pregador está cometendo erro. Nós vamos daqui a pouco ver algumas atitudes, ou alguns erros que o pregador ele deve evitar para assim melhorar a sua comunicação na pregação. Para que alcancemos o objetivo da boa comunicação, precisamos considerar algumas orientações, como usar a voz de modo adequado na exposição bíblica, usar de modo correto a comunicação visual, gestual e em outras situações também. E nós atentar para a imagem pessoal que transmitimos através da nossa apresentação, que no caso aí é vestimenta, uso dos recursos como microfone e recursos visuais. Então, nesse primeiro momento aí, nós temos a comunicação visual. O que seria então aí a comunicação visual? Não somos apenas ouvidos pelas pessoas, mas também observados. Aliás, muitas vezes somos mais observados do que imaginamos. Estudos têm indicado que os elementos não verbais da comunicação são responsáveis por cerca de 65% de todas as mensagens enviadas e recebidas no processo da interação humana, tendo o gesto de modo papel fundamental na comunicação. Se nós formos considerar, já que um dos pontos importantes é a questão gestual. Nós vamos ter alguns exemplos aqui, mas de antemão nós vamos já observar a postura do pregador, a forma dele gesticular. E muitas vezes, se isso acontecer de forma exagerada, acaba atrapalhando a comunicação, a mensagem que está sendo inserida no contexto daquela pregação. Como preletores que somos, podemos aproveitar essa curiosidade comum das pessoas para estabelecer uma boa comunicação não verbal. Nesse caso aqui, o pregador precisa se comunicar com o corpo, com o corpo todo, no caso, através do gesto, da postura ou posição do corpo, da expressão facial e do contato com os olhos. Essa questão aqui do contato facial ou dos olhos é que devemos evitar muitas vezes de ficar olhando só para uma direção. Às vezes vamos imaginar aí uma igreja que tem aí seus 50 pessoas ouvindo, seja um porte pequeno, médio ou grande, na questão de espaço,
Independente disso, o pregador ele tem que prestar muita atenção dele não ficar visualizando só uma direção, ou seja, visualizar somente o lado direito ou o lado esquerdo ou centralizado, né? Então, isso é muito importante porque dependendo daquilo que o pregador estiver verbalizando, falando, pode causar uma situação indesejada, no sentido de alguém achar que o pregador está diretamente falando para ele ou para ela. Então é bom evitar para que não tenha problema futuro. Enquanto fala o bom preletor, deve ter a consciência de que qualquer tipo de atitude comportamental, mesmo que inconsciente, pode prejudicar ou auxiliar a comunicação. As linguagens verbais e corporais devem ser trabalhadas conjuntamente para que se estabeleça uma sincronização para a produção de uma boa imagem. A seguir abordaremos algumas orientações que tornarão a comunicação com o público ouvinte muito mais eficaz. Por exemplo, os gestos do comunicador. Por meio dos gestos que conseguimos estimular o canal visual de nossas interlocuções. O uso equilibrado do gesto também favorece o preletor, pois auxilia na transmissão da segurança e credibilidade. Nossa tendência natural é de confiar mais em pessoas que utilizam gestos firmes e apropriados com o discurso. Os gestos, nesse caso, devem acompanhar o seu discurso ocorrendo de maneira sincrônica com o conteúdo de sua fala. Quando discursar de pé, busque utilizar os gestos na altura da sua cintura, pois abaixo da linha da cintura eles podem ser constrangedores e acima dessa linha pode transmitir uma sensação de autoritarismo. A articulação e os gestos, de forma geral, são fundamentais para uma boa comunicação, mas é preciso identificar o modo e o momento adequado para que seja usado. Cada indivíduo se expressa de forma particular, mas é necessário estabelecer limites, pois o que deve chamar a atenção em um sermão deve ser a mensagem e não os gestos. Então, como já falamos, os gestos eles não podem ser de forma destacada, ou seja, os gestos eles não podem ocupar o lugar da pregação da mensagem, porque senão o ouvinte ele não sabe se presta atenção no sermão que está sendo pregado ou nos gestos indesejáveis que está sendo feito pelo pregador. Vejamos então alguns tipos de gestos, né, que podem ser usados e também não usados. Existem basicamente 4 tipos de gestos: os emblemáticos, os adaptadores, os reguladores e os ilustradores. Vou repetir. Aí no livro de vocês está aí, ó, emblemáticos, adaptados, regulados e ilustrados. Os gestos emblemáticos são aqueles gestos que podem substituir a fala, como por exemplo, o sinal de joia que fazemos com o polegar e o gesto de silêncio. Então, assim ou assim. Esses gestos são determinados culturalmente, por isso nas diferentes culturas eles podem ter significado diferente do que conhecemos, como o caso do joia, por exemplo. Sabemos que em nossa cultura, apontar para cima com o polegar, tendo os outros dedos fechados na palma da mão, sugere que está tudo certo ou ok, né? Então, às vezes falamos ok, nós fazemos joia. No Japão, nosso mesmo joia, feito com o polegar, simboliza o número 5. Já na Alemanha, esse mesmo gesto significa o número 1. Na Austrália e Nigéria, o gesto de joia pode ser entendido como gesto obsceno. Então, observa aí a diferença de culturas na questão do gesto. Em uma exposição oral formal, devemos evitar o uso excessivo desses gestos, pois eles tornam a fala repetitiva e óbvia.
bem como esses gestos são muito utilizados de maneira caricata ou em interpretações teatrais. Outra categoria conhecida de gestos são os chamados gestos adaptadores, como por exemplo roer as unhas, estalar de dedos, mexer no cabelo, segurar uma caneta, ficar acionando sem parar o mesmo, tapando e destapando. Então muitas vezes a pessoa está pregando, se tiver com algo na mão, algum objeto, ficar repetidamente estabelecendo um contato com aquele objeto. No caso de uma caneta, por exemplo, ficar tirando, por exemplo, né? Tá com a caneta na mão e tira a caneta, tampa, e põe tampa, tira a tampa, põe caneta. Quer dizer, uma questão que deve evitar, porque se eu estiver com isso na mão na hora da pregação, isso pode chamar a atenção e as pessoas ficar prestando atenção no que está sendo feito com a tampa da caneta do que o sermão em si. Então são questões aí que deve ser estabelecido como evitar. Os gestos adaptadores devem ser evitados a todo custo durante a fala, são considerados como bengalas da comunicação, demonstrado de forma inconsciente